Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3, e vamos ler do verso 1 até o verso 13. Efésios 3, de 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora me foi revelado aos seus santos, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por amor de vós, por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela preservação desta carta tão preciosa, tão alta na sua doutrina. Obrigado porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e o Senhor revelou a Paulo e revelou a nós esse mistério, o mistério da cruz, que uniu judeus e gentios, que une famílias, que nos aproxima do Pai. Obrigado, abençoa-nos nesta manhã. Também queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida do Fernando César Sotero Martins, que encontra-se na UTI do João Lúcio, que está gravemente enfermo, um AVC hemorrágico. Os médicos dizem que é muito grave, Senhor, e está dizendo que só um milagre. Senhor, apresentamos a Ti, Tu és Deus de milagres, Tu és aquele que cura sem precisar de equipamento, medicamento, outros meios, e pedimos, faça essa bondade e misericórdia por esta vida e esta família, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Paulo está preso em Roma, possivelmente numa prisão domiciliar, que ele teve a liberdade de alugar uma casa. A segunda prisão é que ele foi para a masmorra, mas aqui ele está, então, numa casa, certamente sempre um soldado ali colado a ele, mas alguém podia perguntar assim, ele não é o apóstolo de Cristo? Por que está preso?
Por que Deus permitiu uma coisa dessas ao apóstolo? E Paulo, ele mesmo explica: estou preso por amor dos gentios. E lá em 2 Coríntios 12, ele podia dizer, como escreveu lá: por arriscar a minha vida, enfrentar judeus, perigos no mar, perigos em terra, as feras, falsos irmãos, recebi pedradas e açoites, fui perseguido, fui náufrago 3 vezes, também fui preso algumas vezes. E aí Paulo podia dizer tudo isso, como ele começa dizendo aqui: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Isso liga o capítulo 2 todo, que ele falou desta revelação da união entre judeus e gentios, que ele tem trabalhado e pregado. Por esta causa, exatamente por isso, então Paulo estava preso, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor dos gentios. Nós não podemos entender perfeitamente isso hoje, porque nós não vivemos o contexto terrível que era a inimizade entre judeus e gentios. Só lendo Atos 10, por exemplo, quando Pedro está na casa de Simão o curtidor, e vem uns homens chamar Pedro para ir lá com Cornélio, que era aquele centurião que teve a visão do anjo, ou dos anjos. E então Pedro, Jesus tem que dar para Pedro 3 vezes a visão de um lençol cheio de animais, e dizendo: Pedro, mata e come. Pedro dizia: não, Senhor, nunca na minha boca eu coloquei coisa imunda. Ele era judeu, não podia comer aqueles tipos de animais. E até que no final, quando disseram: tem 3 homens aí, Pedro, vieram te buscar para ir até a Jope. Aí o Espírito Santo disse: vai com eles. E a palavra era: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Imundo eram os gentios, nós, não judeus. Deus está trabalhando com Pedro para ele entender. Era difícil para um judeu entender isso. E quando ele chega na casa de Cornélio, Pedro vai dizendo: você sabe que não é permitido a um judeu entrar na casa de gentio. Que falta de educação, gente. Mas ali mesmo, quando ele está falando, o Espírito Santo é derramado, e as pessoas se convertem, e começam então ali a receber o batismo. Esse capítulo 10 de Atos. No capítulo 11, a turma vem para cima de Pedro: entraste na casa de gentio? Por que fizeste isso? E Pedro então dá uma explicação por que ele entrou na casa de Cornélio. Aí disseram: agora sim, nós entendemos. Agora, para a gente entender um pouco melhor, por que Paulo está preso por amor dos gentios, nós temos que ler aqui em Atos 21, de 27 até o 31, trecho curto. Atos 21, 27 diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo, o que era mentira, e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força
de toda Jerusalém, que Jerusalém estava amontinada até aí. Veja, por causa de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, por amor de nós, Paulo, descobriram ele lá pelo templo, já foram agarrando e batendo e queriam matá-lo mesmo na pancada. Em capítulo 22 de Atos, Paulo então pede licença, o comandante vem, prende, ele está na escada e pede para falar e é permitido, e ele começa a falar. Eu vou ler só o final, o 22, capítulo 22, verso 20 até o 24, ele dando o testemunho dele, a conversão dele. Ele diz: quando eu derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes dos que o matavam, mas ele me disse: vai, porque eu te envio para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritavam, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido da fortaleza, e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Veja, irmãos, ele pede para falar e todo mundo dá aquele tempo. Ele começa a falar em hebraico, que era a língua, ele falava hebraico e grego, e eles ficam em silêncio. Ele começa a dizer do encontro dele com Jesus, mas agora ele está dizendo: Jesus disse: vai, não vão receber o teu testemunho em Jerusalém, eu te envio para os gentios. Quando ele falou a palavra gentio, fechou o tempo. Era gente gritando: mata esse homem não pode viver. E uns batiam a capa, gritavam, e foi um alvoroço. O comandante teve que arrebatar Paulo dali. Para a gente entender, por que ele está dizendo? Por esta causa, por causa de vós, amor dos gentios, eu estou preso. E Paulo nunca disse que era preso de César. Interessante. Ele sempre falava: preso de Cristo Jesus, prisioneiro de Cristo Jesus por amor dos gentios. E aqui, irmãos, está uma afirmação da soberania de Deus. Ele tem propósito para tudo que passamos. Foi na prisão que Paulo escreveu Efésios, e Filipenses, Colossenses e Filemão. Talvez em outra prisão, mas ele escreveu também em 2 Timóteo, talvez certamente na segunda prisão. E aqui, Deus tem um propósito para tudo que passamos na vida. Você pode dizer amém? Amém. Você está reclamando de alguma coisa, e ele está dizendo: filho, filha, eu estou cuidando de você, o que você está passando está no meu controle. Se Deus te colocar em desvantagem na vida, o que você vai pensar? Você vai continuando a dizer: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, ou vai dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, porque eu estou passando isso? Porque tem uma teologia aí que, se nós somos filhos de Deus, nós não podemos sofrer, mas essa teologia não é da Bíblia, essa é da cabeça de homens, que está aqui alguém santo, santificado, apanhando pancadaria em cima dele por causa de obedecer a Deus. E uma pergunta aqui: você já pensou que por obedecer a Deus as coisas podem ir ruim na sua vida? Já pensou que por obedecer a Deus você pode sofrer? Pode até perder o seu emprego por fazer a vontade de Deus, de não mentir, não roubar, não se meter em falcatruas. Você pode vir a sofrer. Agora Paulo está dizendo no versículo 2 a 6: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ele que escreveu no capítulo 2,
pelo que quando ledes, poder compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Veja que coisa maravilhosa. Paulo escreveu no capítulo 2, dizendo dessa união entre judeus e gentios, que Deus quebrou a parede da separação. Ele diz: isso foi me dado por revelação. Esse é um mistério outrora oculto pelos séculos e muitos séculos, e Deus me revelou agora. Que mistério é esse? Exatamente que a parede entre judeus e gentios foi quebrada, mas também a parede entre nós e Deus foi completamente quebrada, nós gentios. E esse mistério da cruz, irmãos, aliás, a cruz é uma mensagem tão profunda. Tem um livro do John Stott escrito sobre a cruz de Cristo. E o que foi que aconteceu no mistério da cruz? Que mistério é esse? E aqui no capítulo 2, verso 13, ele diz aqui: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Escute bem o que eu vou dizer. Deus nos salvou pela sua misericórdia, Deus nos salvou pela sua bondade, Deus nos salvou porque nos ama, mas especialmente Deus nos salvou por causa da cruz. Você pode dizer comigo: Deus me salvou por causa da cruz. Foi necessário derramamento de sangue. E aí, no versículo 14, ele diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está falando judeu e gentil. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Versículo 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ele derrubou esta parede, que estava tão grande, era uma parede, segundo alguns arqueólogos, que dizem o êxodo há 1.600 anos, desde o êxodo que foi recebida a lei, outros colocam 1.400, 1.500 anos, era uma parede de 1.600 anos construída, e os judeus diziam que os gentios era só material para queimar no inferno. Agradeciam a Deus que não eram nascidos como gentios, e o gentio não podia entrar no templo, tinha uma inscrição, que se ele entrasse no templo ele seria morto. Veja a nossa situação. E aqui está, irmãos, então, essa parede quebrada por causa da cruz de Cristo, e ele aboliu a lei dos mandamentos. Aqui está se falando da lei cerimonial, que tem a ver com circuncisão, sacrifícios, festas, ritos, desfazendo a separação entre judeus e gentios, e criando um novo homem, ou uma nova sociedade, como diz John Stott, ou uma nova humanidade, como diz William Hendricks, uma nova humanidade, ou seja, agora, em Cristo, desculpe, Deus está produzindo uma nova humanidade. Agora, entre judeus e gentios, uma nova sociedade. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu queria ressaltar ainda, porque temos algumas dificuldades às vezes com aqueles que vêm para cima de nós para ainda nos submeter: não coma isso, não coma aquilo outro. Vou dizer, eu não como algumas coisas porque fazem mal, ou que não fazem o melhor para nosso corpo. Eu como
menos possível camarão, não por religião ou por isso ou por aquilo, porque ele é o lixeiro do mar. Agora é gostoso, danado, mas eu vou comer menos ele, não vou deixar de comê-lo, porque ele é o lixeiro do mar. O que cai lá de cima ele come embaixo, e cai coisa que não deve ser comida, mas come. Ele está lá para fazer isso. Agora veja o que Paulo diz em Gálatas. Aqui você vai ler comigo, se já leu, vai ler de novo, Gálatas 4, 8 a 11, para deixar bem claro em sua mente isso. Ele está falando aqui, na carta aos Gálatas, essa confrontação com os judaizantes. Gálatas 4, 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, por que estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Quais são esses rudimentos? Guardai dias, no caso sábado, guardai meses, tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Os Gálatas receberam o Evangelho, e os judaizantes vieram atrás, dizendo: vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que fazer isso, e Paulo disse: não. E na carta aos Gálatas, Paulo pergunta: quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? E diz: vocês receberam a salvação pela palavra de fé ou pelas obras? E é lógico que é pela palavra da fé. E ele está dizendo: quem vos fascinou a crer e seguir outro evangelho? E aqui, irmãos, em Colossenses, para deixar isso mais claro possível, em Colossenses 2,16, Paulo ainda é mais claro. Diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida. Colossenses 2,16. O dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Quanta gente está começando na fé aqui, lá vem uma pessoa adventista dizer: você tem que guardar o sábado, por isso, por aquilo, por aquilo. Paulo está dizendo isso aqui, versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sombra, a sombra passa, isso já passou. E em Êxodo 3, 31, Êxodo 31, no verso 13 e 17, você pode ler que ali o sábado é uma aliança, é o sinal da aliança com Deus e Israel, do povo judeu. Esse é um sinal. E a lei moral, irmãos, representada pelos 10 mandamentos, é repetida no Novo Testamento, 9 deles menos o sábado. Sempre que parece o sábado, é confusão, é encrenca com Jesus que os judeus estão arranjando. Agora, essa lei moral, ela se resume em duas coisas, em duas leis, em 2 versículos. Está aqui em Mateus 22, no verso 34 até o 40, diz assim: entretanto, Mateus 22, pode abrir por favor sua Bíblia e me acompanhe aqui. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. 35, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí leia comigo 37, 38, 39, 40. Leia comigo. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Guarde esses 2 mandamentos e você não vai estar com a sua consciência lhe acusando de nada, de não guardar isso ou aquilo. Agora, muito interessante é pensar o seguinte: por causa da revelação no capítulo 2, que Paulo diz que nós estávamos sem Cristo, sem Deus, sem esperança, sem as alianças da promessa, nós éramos estrangeiros e peregrinos, capítulo 2 de Efésios, e agora temos esperança, temos Cristo, temos Deus, somos o povo da aliança, e agora não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus, ou segundo Efésios 5, filhos amados, e em Efésios 1, filhos eleitos, predestinados para ser filhos de Deus na adoção em Cristo Jesus. Veja que riqueza que a Bíblia diz agora que você é e o que eu sou. Eu quero repetir o que eu falei domingo aqui à tarde. Tudo o que a Bíblia diz que você é. Tudo que a Bíblia diz que você tem, você tem. Você é co-herdeiro com Cristo, dono de todas as coisas. Nosso Pai é o dono de tudo e nós somos herdeiros do Pai. Amém? Agora, irmãos, tem 2 versículos, está até no editorial, aí que está escrito, eu vou ler com você, querido, está no editorial, mas você pode, se quiser, consultar a Bíblia. É 2 Coríntios 4,15, está no editorial aí agora. Agora somos um povo, temos a Cristo, pertencemos ao Israel espiritual, somos filhos de Abraão pela fé, temos aliança na promessa, temos esperança e Deus é nosso Pai. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Tudo é nosso, Paulo disse. Agora isso está em 2 Coríntios 4,15. Se você encontrou, leia comigo. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. E na sequência eu coloquei 1 Coríntios 3, 21 a 23, está aí no boletim. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Irmãos, veja que Paulo está dizendo aqui, todas as coisas existem por amor de vós, por amor de nós, para que a graça multiplicando-se, torne abundante as ações de graças. Todas as coisas. Quando a Bíblia diz que todas as coisas, quando você contempla o céu cheio de estrelas, Deus fez essas estrelas para manifestar a glória dele para nós. Quando você come um mamão gostoso, ou um melão, ou uma melancia amazônica, ou um abacaxi amarelinho, você diz, eu não sei, eu gosto muito de tambaqui, pirarucu, tucunaré, e o que colocar na água, o jaraqui fresquinho, com um pouco de tempero fresquinho. Gente, quando eu encontro nas viagens, eu falo, é hoje. Eu falo, Mari, faz esse jaraqui para mim, vem junto com sardinha, o peixe fresquinho do Amazonas. Gente, eu vou para a cozinha, e fica todo mundo lá jantando lá em cima, e eu estou lá embaixo, comendo o jaraqui. É isso. Todas as coisas existem por amor de vós. Quando você vê as flores, os pássaros, tudo, irmãos,
tudo é vosso. Paulo diz, tudo é vosso, vós de Cristo, e Cristo de Deus. Sabe, tem muita gente que passa nessa vida sofrendo, porque não se acha que tem valor, não acha que tem valor. Acha que é um João, ninguém, uma Maria vai com as outras. Eu quero te dizer, você é filho de Deus, filha do Todo-Poderoso, e aquilo que Ele fez, todas as coisas, fez por amor a nós. Deus colocou Adão, irmão, num jardim. Esse grande jardim tinha 4 rios. Ele gosta de verde e de água, e colocou aquilo lá. Deus nos colocou num jardim. É um pouquinho quente o nosso jardim, mas é porque esse calor preserva muita coisa. Ele é sábio naquilo que faz. O mistério revelado agora, irmãos, por um apóstolo humilde. Veja o que Paulo diz no versículo 7 e 8. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, os crentes, a mim, o menor de todos os crentes, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja como Paulo era humilde. Ele diz, eu sou o menor de todos os santos. E depois ele diz lá em 1 Coríntios 15, 9, no seu boletim está 19, mas é 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Diz, eu sou o menor de todos os santos. Paulo está falando sério. Sou o menor dos apóstolos, persegui a igreja de Deus. Em 1 Timóteo está o texto no boletim, ele diz, eu sou o principal, o maior dos pecadores. Veja, menor de todos os santos, os crentes, menor de todos os apóstolos, e o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. É isso que Paulo diz. E eu fico pensando, irmãos, olhando para Paulo e para uns tais apóstolos hoje arrogantes, não tem nem cacuete de apóstolo, não sabe nem o que é isso. Esse homem de Deus teve revelações, foi arrebatado até o 3º céu. Ele diz, conheço um homem, ele está falando dele, ouviu coisas inefáveis. Ele dizia, não é lícito referir ao homem. Pastor Caio, antes de morrer, teve algumas revelações dessa. Ele não falou, ele era muito discreto, sempre que ele disse, é irreferível no seu inglês, seu português casto, assim, erudito, é irreferível, não tem como dizer. Esse é Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por amor dos gentios. Agora o mistério é revelado para os anjos. Veja, em seguida, o verso 10, para que pela graça, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora nos principados e potestades, nos lugares celestiais. Os anjos estão aprendendo dessas coisas, das insondáveis riquezas de Cristo. E aqui, irmãos, a ideia é que pela igreja, os anjos estão aprendendo pela igreja. Vou ler de novo o verso 10, para que pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A Bíblia, quando usa principados e potestades, ele usa para anjos bons e anjos maus. E aqui os anjos, e vou dizer até os demônios, estão olhando e aprendendo alguma coisa, ainda que eles não se arrependem.
Mas o fato é que a ideia aqui é os anjos bons nos lugares celestiais estão aprendendo. Veja bem, Jesus disse lá em Lucas 15, quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu entre os anjos. Então os anjos entendem o que é uma conversão. Eles não entendem o evangelho, eles não podem pregar. Mas eles entendem o que é uma pessoa deixar de ser o que é e começar a seguir a Cristo. Isso eles entendem, eles ficam felizes e eles fazem festa de cada um. Agora escute bem, os anjos não entendiam como é que judeu e gentil pode estar junto. Não, essa revelação eles não tinham. Porque eles aprenderam, vendo a separação e vendo as brigas, as perseguições, mas agora Paulo está dizendo, pela igreja. E eu fico imaginando, anjo vai ser inteligente. Então eu fico imaginando um anjo dizendo para o outro, você está entendendo alguma coisa? O quê? Você não está vendo aqueles judeus adorando junto com os gentios? Você está compreendendo alguma coisa? Eu não estou entendendo nada. E o outro anjo coçando a cabeça, ele tem cabelo, aparece nas visões, dizendo, olha, esse nosso Deus é surpreendente. Isso nós não sabíamos. É bom que ele tem todo o conhecimento. A Bíblia diz, irmãos, que em Jesus estão ocultos todo conhecimento e toda sabedoria estão ocultos em Jesus Cristo. Todo conhecimento e sabedoria estão ocultos neles. E até os anjos estão aprendendo com a igreja. Maravilha. E agora, irmãos, tudo isso por causa do eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo, versículo 11 em diante, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Veja que aqui em Efésios, no capítulo 1, no verso 9 a 11, faz bem você me acompanhar. Olha que Paulo diz logo no capítulo 1, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja bem, antes de Deus criar o mundo, a Trindade estava reunida, e eu posso pensar teologicamente assim, corretamente. A Trindade resolveu criar o homem, criar o céu e a terra. Os anjos já existiam. Lúcifer já tinha caído. E a Trindade conversando, dizendo, nós vamos criar um ser, tem amor em nós para transbordar. Não que criou porque precisava de nós. Criou para transbordar o seu amor. Mas a Trindade, sabendo que o homem ia cair, resolveu estabelecer um propósito de chamar parte dessa criação para pertencer a ele. Aí é o mistério da predestinação, o mistério da eleição, que eu não vou discutir. Isso é terra santa, é para botar o pé e para adorar. Isso é o santo dos santos, que você entra sem saber ali o mistério de Deus, o eterno propósito dele. Ele chama Abraão e começa a trabalhar com Abraão, ser tu uma bênção às nações. Só que os judeus não entenderam que eles tinham que ser bênção para as nações, eles se tornaram inimigo das nações. Mas agora em Cristo a parede cai, e Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, mas eu sou também ministro. Ministro, irmãos, é o remador lá de baixo, para anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Os anjos estão aprendendo,
por causa do eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo, de convergir todas as coisas do céu e da terra nele. Por isso, judeu e gentio estão entre tudo aquilo que Deus estabeleceu para convergir. Quando o indígena se converte, quando o ribeirinho se converte, propósito eterno de Deus. Eu tenho entendido que missões não é você fazer apenas a vontade de Deus, é você entrar no projeto de Deus. Aquilo que Deus quer, você entra e está fazendo a vontade dEle no projeto dEle. E agora convergir em Cristo todas as coisas. Por isso Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que coisa! Ao Cordeiro que foi morto, toda a honra, a glória, o domínio, o império, todo o louvor, todas as coisas para o Cordeiro. Todas as coisas para o Cordeiro. Escute bem uma coisa: se você estiver sofrendo por causa do Evangelho, saiba de uma coisa: é grande o teu galardão. É grande o teu galardão. Se Deus te der uma missão difícil e você perder a sua vida por essa missão, é grande o teu galardão. Porque esse é o propósito eterno de Deus, de chamar gentios e judeus. E aqui quero terminar com uma nota do pastor Paulo, tão preocupado com seus sofrimentos, que a igreja podia não entender. Ele diz no verso 13: portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Paulo sofrendo e ainda está pedindo: por favor, não desanime por causa de que eu estou sofrendo. O pastor Paulo, cuidando da igreja, das ovelhas, que às vezes a ovelha não entende porque o pastor está sofrendo. Portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Tudo por causa do eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, ele conclui, vai ficar para a próxima semana, versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E aí ele ora pela igreja, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Veja que eu falei o mistério da cruz, o mistério revelado por um apóstolo humilde, o mistério revelado aos anjos. Vamos orar. Feche os seus olhos e pensa: que sabedoria! Que sabedoria! Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os seus caminhos são mais elevados que os nossos. Senhor, que Tu abra os nossos olhos. Abra o nosso entendimento, como Paulo disse: eu me ponho de joelhos e eu oro que vocês possam compreender melhor estas coisas. Dá-nos amor pela Tua palavra. Ajuda-nos a comprar livros que expliquem a Tua palavra, os comentários.
entender esta beleza que está na tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa o teu povo, que durante esses meses que nós estamos estudando Efésios, o Senhor esteja nos levando à maturidade, nos levando, abrindo os nossos olhos para descortinar diante de nós os mistérios de Cristo, mistério da cruz. Obrigado pela humildade de Paulo, Senhor. Nós podemos nos mirar nele, menor de todos os crentes, menor de todos os apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou o pior dos pecadores. Ó Deus, converte aqueles que ainda não são convertidos e faz crescer aqueles que já têm o Espírito Santo. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo, seja sobre vós, irmãos, sobre a igreja do Senhor, agora e para sempre.